Paz do Senhor Jesus, amado povo de Deus. Olha só, mais um dia aqui nesse canal abençoado para trazer uma mensagem da parte do nosso Deus para o meu e o teu coração. Amém? Quem aqui está ansioso para ouvir a palavra do Senhor nesse vídeo, coloca um amém aqui embaixo nesse comentário. Deixe seus pedidos de oração, você que precisa de algo da parte do Senhor. Tenha confiança no Senhor, tenha fé que Ele vai responder a tua petição. Mas lembre-se, o tempo é do Senhor, não é no nosso tempo. Não é na nossa hora, é no tempo e na hora de Deus. Amém? Vamos fazer a leitura. Hoje nós vamos estar meditando em 1 Samuel, capítulo 17, o versículo apenas 49, que diz assim: Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Davi foi escolhido por Deus para reinar sobre todo Israel. E Davi, quando ainda era moço, quando ainda era jovem, muito novinho, foi ungido rei de Israel por Samuel. E quem é Samuel? Samuel era filho de Elcana com Ana, ou seja, o filho daquela mulher que era estéril, mas que confiou, que orou ao Senhor, fez um voto ao Senhor e o Senhor concedeu que ela viesse a ter Samuel. E Samuel cresceu na presença do Senhor, servindo no templo, porque essa foi a promessa de Ana. E ali ele virou um sacerdote, um juiz, um profeta de Deus. Ele tinha essas três funções. Então o papel de Samuel era fundamental naquela época no meio daquele povo, o povo de Deus ali. Quando Ana fez o voto com Deus, irmãos, ela prometeu que se Deus desse um filho varão, varão é um filho homem, que ela entregaria todos os dias na casa do Senhor para adorá-lo, para viver na presença do Senhor. E assim se cumpriu o voto de Ana. E por isso Samuel, cresceu ali, vivendo aos cuidados do sacerdote Eli, que era sumo sacerdote na época, e instruiu ele de todas as maneiras possíveis para que ele se tornasse um bom homem de Deus, um sacerdote, um profeta, um juiz. Como a gente pode ver que ele se tornou. O nome Samuel quer dizer do Senhor o pedi. E Samuel foi o primeiro dos profetas e o último dos juízes. O último a atuar como juiz foi Samuel, E meus amados irmãos, quando a gente dá uma lidazinha nas escrituras sagradas, nos capítulos anteriores dos 17 de 1 Samuel, nós entendemos que Samuel assumiu o sacerdócio após a morte do seu senhor, que o criou, que o instruiu, Eli. Mas quando Samuel assume esse papel de sacerdote, foi porque ali Eli já não estava mais entre eles, já tinha morrido. Então precisava alguém exercer, Samuel ungiu a Saul como um rei a pedido do povo. Deus mandou que ele ungisse, já que o povo estava querendo um rei. A partir do momento que surgiu o primeiro rei de Israel, que foi Saul, ele deixou de exercer esse ofício de juiz. Mas continuou sendo sacerdote do Senhor, claro, usado por Deus com muita autoridade, ousadia, e como profeta. Porém, Saul agiu mal, agiu errado diante de Deus. Saul, ele desobedeceu às ordens do Senhor. Quando Samuel ia até Saul entregar o recado de Deus para ele, como que ele deveria se comportar, agir mediante as guerras e a tudo que acontecia, infelizmente, Saul, ele não acatava as ordens de Deus, Então era em vão. Samuel buscava da parte de Deus a resposta, e quando trazia até Saul, Saul simplesmente não fazia aquilo que o Senhor tinha mandado, mas fazia aquilo que queria, decidia as coisas por conta própria. Então ele não era dependente de Deus. Então, por esse motivo, por muitas outras coisas que a Bíblia descreve, que eu não quero entrar nessa parte, Saul foi rejeitado como um rei, por desobedecer a Deus em todos os aspectos. Então, foi quando o Senhor enviou Samuel até a casa de Jessé para ungir Davi, o filho de Jessé mais novo, como rei de Israel. Porém, quando o Senhor mandou que ele fosse lá, não disse qual era um dos filhos, mandou que ele fosse lá, que lá mostraria. Mas chegando lá, Davi estava no campo, cuidando de ovelhas, porque ele era pastor, e os outros irmãos dele, participavam do exército de Saul. E então Samuel teve dificuldade em saber qual era daqueles que o Senhor queria escolher para ungir. E então passou todos os filhos de Jessé, e quando ele olhava e achava que era aquele, por causa da estatura, por causa da altura, por causa do porte, Deus falava para Samuel: não é esse. E foi falando um após outro: não é esse, não é esse. Aí Samuel perguntou: acabou-se todos os filhos? Aí o pai de Davi falou: não, tem um que é o mais novo, mas está lá no campo cuidando das ovelhas. E aí ele falou: mande buscar,
porque enquanto ele não chegar, não comeremos. E ali eles comeram juntos quando Davi chegou, e o Senhor fez ungir rei de Israel, na vista de toda a família. Mas tá pensando que todos ficaram alegres? Não ficaram satisfeitos, porque achavam que Davi não era capaz, que não tinha porte, não tinha aparência de rei. Mas Deus, ele sabe bem escolher, ele sabe quem pode e quem ele quer colocar no lugar de exaltação. Não para a glória do nome da pessoa, mas para a glória do nome de Deus. Mas muitos anos se passaram e ele começou a cantar e a tocar em harpa para o rei que estava atormentado, porque a palavra de Deus nos revela que o Espírito de Deus se afastou de Saul, porquanto Saul era rebelde e não obedecia a Deus. Mas quando Davi ia lá, tocava sua harpa, ele se acalmava. Mas ali Davi começou a frequentar a casa do rei Saul, começou a se envolver nas coisas do rei, mas não assumiu de imediato o seu reinado, porque o tempo era de Deus. Ele teve que esperar o tempo certo para assumir como rei. Não foi assim, só porque falou, porque ungiu, já foi direto a assumir, não, irmãos. Amados irmãos, a palavra nos fala que Davi era moço quando foi ungido rei. Então, provavelmente, segundo as escrituras, né, mais ou menos ele tinha de 15 a 17 anos quando ele foi escolhido e ungido rei de Israel. Davi, depois de assumir o reinado, ele reinou por 40 anos, 7 anos em Judá e 33 anos em Jerusalém. E Davi, ele desceu à sepultura com 70 anos de idade. Mas o foco não é esmiuçar sobre a vida particular de Davi e sobre o reinado de Davi. No entanto, o que eu quero trazer a mensagem para vocês nesse vídeo é sobre a unção de Deus sobre Davi. Quando Davi foi ungido ali, o Senhor colocou sobre todo o rei de Israel. Mas como Davi começou a guerrear? A primeira guerra de Davi está escrito nesse versículo que lemos, versículo 49 do capítulo 17 de 1 Samuel, onde Davi derruba o gigante filisteu por nome Golias. E a palavra nos fala que Davi foi ao campo de batalha porque o seu pai mandou olhar como estava indo a guerra, trazer notícias sobre a guerra e levar alimentos para o seu irmão e também para os chefes lá do exército, né? Então ele foi, irmãos, apenas olhar o que estava acontecendo, se seus irmãos estavam bem, e levar alimentos. Mas quando Davi chega no arraial, onde estava acontecendo a guerra, já tinham 40 dias que esse gigante, junto com o exército filisteu, estava afrontando o exército do Deus vivo, o exército de Israel. Ninguém havia no meio daqueles soldados que havia coragem para ir lutar com esse gigante, porque tinham medo, porque a proposta foi essa: escolher um homem de cada exército para poder guerrear. Mas os filisteus usou, né, de estratégia e enviou esse gigante que já lutava desde a sua mocidade. Era homem de luta, de guerra e não perdia batalha, diz a palavra. Então, ali ninguém se dispôs a lutar porque tinha medo, não tinha coragem. E também, irmãos, eles não tinham fé em Deus, porque se eles tivessem, um teria agido como Davi agiu. Porque quando Davi chegou ali, naquele lugar, e começou a escutar falar que estava afrontando o Deus de Israel todos os dias, e já tinha 40 dias, ele falou: eu vou lutar com esse gigante. Quem ele pensa que é? Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Então foi assim que Davi iniciou sua trajetória guerreando contra esse gigante. Muitos não acreditaram que ele iria vencer, acharam que ele ia morrer ali, né? O rei mesmo quis emprestar armadura. As pessoas falaram, os irmãos deles falaram: você vai morrer, você não tem chance contra esse gigante. O gigante, irmãos, estava bem armado, estava bem protegido com as armaduras. Davi apenas se armou com 5 pedrinhas de um ribeiro que ele havia pegado e colocado na sua bolsinha, né, que chama aqui de alforje. E ele tinha um badoque, o qual ia atirar essas pedras contra o gigante. Mas badoque, para quem não entende, é o mesmo que a funda que fala aqui na palavra. Outras pessoas falam estilingue. Então, essa foi a arma de Davi, um estilingue com pedrinhas. Então, o Senhor, quando ungiu Davi, já entregou para ele a certeza da vitória. E Davi tinha a unção de Deus, ele tinha a presença de Deus na vida dele. Enquanto todos tinham medo, ele teve fé e foi. E falou: eu vou em nome do Deus vivo. Né? Tu vens a mim com espada, com escudo, com lança, mas eu vou a ti em nome do Deus vivo. E ainda hoje o Senhor entregará a tua cabeça em minhas mãos. Ali, naquele momento, tinha vários soldados preparados, capacitados, mas não tiveram coragem de enfrentar esse gigante, mesmo com uma premiação ali naquele lugar oferecida pelo rei Saul, que era: ia casar com a filha do rei quem vencesse, ia ficar isenta a casa do seu pai de impostos e ainda ia ter muitas riquezas se por acaso vencesse esse gigante. Davi procurou saber o que iria ganhar quem vencesse, e quando ele ouviu falar isso aí, ele se animou ainda mais, porque ele já estava decidido, porque ele falou: eu vou
em nome de Deus. Ele quis mostrar para esse gigante que ainda em Israel existia um Deus que era para o seu povo. Então Davi colocou uma pedrinha na sua funda e atirou. E essa pedra foi direto na fonte do gigante e ele caiu para frente com o rosto em terra. E Davi correu, pegou a espada daquele gigante, cortou a cabeça dele fora do corpo e ergueu a cabeça, né? E ali a vitória foi concedida, porque Davi foi ungido, né, a rei de Israel, e o Senhor queria fazer esse grande feito para mostrar que ele estava com Davi. Porque ninguém se dispôs a lutar, porque não tinham suficientemente fé para entender que Deus guerrearia por eles. Porque quando a gente entende que um gigante tão bem armado, tão bem protegido, derrubado por uma pedrinha, irmãos, isso é algo de Deus. Foi Deus que guiou certamente aquela pedra até a fonte, porque eles usavam os capacetes que protegiam o rosto, né? Então ficava uma pequena parte de fora e essa pedra foi justo no lugar fatal. Então Deus, ele deu a vitória nas mãos de Davi, como lemos no versículo 49. Então, meus amados irmãos, o que eu quero dizer para vocês que estão aqui nesse vídeo, o bem sempre vence. Ali, Golias, ele estava representando o mal, as trevas, né? Davi, simbolicamente, do meu ver, que eu tô fazendo uma comparação, não está escrito, viu, gente? Eu tô falando isso aqui para dar um entendimento para vocês. Mas Davi representava a luz, né? Ele representava o bem, lutando pela causa maior do povo de Deus. E o bem sempre vence, irmãos. O mal sempre vai se levantar para tentar destruir o povo do Senhor. Mas o bem sempre vai vencer. E quando a gente está com Jesus, quando a gente está com Deus, nada pode nos deter, nada pode nos parar. Quando Deus chamou Davi, ele já tinha certeza da vitória que Davi teria sobre esse gigante, sobre todas as outras guerras que Davi teria que guerrear. Porque Deus, ele escolhe com propósito, irmãos. Ele não escolhe por acaso. O Senhor, ele ungiu e colocou em Davi um coração quebrantado. Então entenda que quando Deus chama, ele jamais vai permitir a nossa derrota diante do nosso inimigo, porque ele está conosco. Ele não nos chamou para perder, ele nos chamou para vencer. Quando nós aprendemos a fazer o que o Senhor manda, a obedecer o que o Senhor mandou, ele jamais vai permitir que a gente venha cair, né, no meio da caminhada, a desistir, a fraquejar ou a temer a qualquer gigante que se levantar. Quando fazemos o que o Senhor ordena, nós jamais seremos derrotados, irmãos. O gigante até tentou intimidar Davi, né? Quando falou, tu vem a mim com pau e pedra, sou cachorro, para que você venha lutar comigo com pau e pedra. Porque Davi tinha na sua mão um cajado e tinha as pedrinhas na outra. Mas Deus era com Davi. Davi era um homem cheio da presença do Senhor. Desde o momento que ele foi ungido para cá, ele era um homem cheio da unção. E por isso, pela obediência, pela fé de Davi, pela dedicação de Davi, o Senhor entregou a vitória nas mãos de Davi. E jamais o inimigo vai poder invalidar o teu chamado, porque Deus que te chamou, ele te conhece. E ele sabe que você é capaz. Ali o gigante pensou que por ser, né, grandão, por estar bem armado, por estar bem protegido com as armaduras, por ser um homem que lutava desde a mocidade em guerras, que jamais Davi seria páreo para ele. Só que ele não conhecia o Deus que Davi servia. Nos nossos olhos carnais, irmãos, nós olhamos um gigante e um menino. Pensamos, é impossível, é improvável a vitória do pequeno, porque o grande vai vencer o menor. Mas Deus usa o impossível para confundir o inimigo. E esse inimigo teve que cair por terra. Todo aquele exército filisteu ali ficaram perplexos em ver que aquele gigante pela primeira vez perdeu a guerra. Porque quem estava lutando ali com Davi era Deus, o Deus de Israel. E eu já quero te dizer, meus amados irmãos, você precisa aprender a enxergar aquilo que o Senhor já enxerga em você. Ele nos enxerga como vencedores. E nós também temos que aprender a nos ver assim. Parar com esse negócio de, eu não consigo, eu não vou, eu não sei, eu não faço. Porque o Senhor não nos escolheu em vão. Ele nos escolheu com propósito e Ele sabe que vamos conseguir. Mas primeiro, obedecer aquilo que Ele nos falar. E aí sim, nós teremos sempre vitória para contar. E uma coisa eu quero te dizer, ainda que nós venhamos passar por provações, por batalhas na nossa vida, no nosso cotidiano, saiba que você pode sair dessa batalha ferido, machucado, angustiado, mas jamais derrotados.
porque Deus é quem vai nos entregar a vitória. A gente jamais vamos perder uma batalha quando o Senhor está do nosso lado. Quando nós estamos diante de uma situação difícil da nossa vida, né, onde nós olhamos e vemos assim, meu Deus, eu não consigo vencer essa batalha. Tá muito difícil, Senhor. Tá árdua. Eu já tô cansada de lutar, Senhor. É aí que você tem que clamar ao Deus que você serve, porque no momento que parece impossível, é onde o Senhor ele quer agir. Nós precisamos nos levantar, erguer a cabeça e dizer: é em nome do Senhor Jesus, é em nome do meu Deus que eu vou vencer essa batalha, que você vai vencer com certeza. Assim como Davi venceu, amados irmãos e irmãs, nós também venceremos o gigante que se levantar em nossas vidas. Qual é o gigante? As provações, as tribulações, as enfermidades, aquelas pessoas que nos afrontam todos os dias, que ali é o inimigo que está por trás da vida daquela pessoa. Vamos orar, vamos entregar o nosso caminho ao Senhor, vamos estar buscando orar e jejuar, ler a sua palavra, se interagir na casa do Senhor, que esse gigante vai ter que cair por terra. Quando você começa a orar pelas pessoas que te perseguem, você vai ver o gigante na vida dessa pessoa cair por terra. Tenha fé, porque o Deus que você serve não é um Deus de brincadeira. Ele é um Deus que age por intermédio da sua vontade, do seu querer, mas é preciso obediência à palavra do Senhor. É preciso se entregar, confiar nele por completo, para você ver o que ele vai fazer na tua vida. E toda a provação que você estiver passando, ela vai passar, porque nada dura para sempre. A palavra do Senhor é bem clara quando diz a noite toda você pode chorar, irmãos, né? Pode durar uma noite o teu choro, mas a alegria ela vem pela manhã. Tem alegria de Deus para tua vida, tem vitória de Deus para tua vida pela manhã. Acredite, o Senhor permitiu aquele exército filisteu, aquele gigante afrontar o povo de Israel por 40 dias, mas teve um dia que ele enviou lá aquele menino pequeno, ruivo, de pequena estatura, mas cheio da unção, cheio da presença, cheio da confiança em Deus, e foi derrotar aquele gigante que se levantou contra o povo de Deus. Então na minha e na tua vida não é diferente. O Senhor, ele vai se levantar em nossa defesa. Tenha fé, porque o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Muitas vezes a gente passa por batalhas na vida, por tribulações, um dia, depois 2 dias, 3 dias, vai aumentando, você vai estar 1 mês, 2, e parece que nada acontece. Mas quando você menos esperar, o Senhor chega e dá a vitória. Assim como ele deu vitória àquele povo ali, que estava cansado de ser afrontado por aquele exército e aquele gigante por tantos dias e tantas noites. E além de Davi vencer aquele gigante, ele recebeu recompensa, né, muita riqueza, reconhecido pelo rei. Ele foi isentado de pagar impostos, né? A casa do pai dele não pagava mais impostos, porque os impostos naquela época eram altos. E também casou com a filha do rei. Então ele teve vantagens, irmãos, não só a vantagem de mostrar para aquele povo que o Deus de Israel ainda era com Israel. Aquele povo parece que não acreditava mais que Deus poderia lutar ao favor deles, sabe? Estavam desacreditados, não buscaram a face do Senhor. Mas Davi, ele foi usado não só para trazer a vitória para o povo, mas para mostrar para aquele povo que Deus ainda estava com eles. E assim é na minha e na tua vida. Quando o Senhor derrubar esse gigante que está nos afrontando, que está tentando nos parar, que está tentando nos matar, quando o Senhor abater ele, todos verão que o Senhor é conosco, que o Senhor é na nossa vida. Então creia, porque Deus tem bênçãos para mim e para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? E assim eu vou estar encerrando, fazendo uma breve oração. Deus amado, querido, Deus santo, justo e fiel, a ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, eu espero que o Senhor tenha falado, Senhor, ao coração do teu povo que está aqui, ó Deus, neste momento, assistindo a este vídeo, meu Deus. Te peço, Senhor, uma bênção especial na vida de cada um que está aqui. Ó Deus, que vieram aqui assistir para ouvir uma palavra do Senhor, porque estão, ó Deus, passando por provações, por lutas, por guerras, Senhor, que nós não conhecemos, não sabemos, mas o Senhor sabe, porque o Senhor vê todas as coisas. Entra nessa batalha, entrega a vitória aos teus filhos, meu Senhor, às tuas filhas, ó Deus, que eles venham crer que no momento mais difícil de nossas vidas é aí que o Senhor se manifesta, é aí que o Senhor dá, ó Deus, a vitória, mas precisamos crer, Senhor, precisamos orar e colocar o Senhor em primeiro lugar e sobre todas as coisas em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, visita cada pedido de oração, meu Deus.
Ó, meu Senhor, vai entrando com providência na vida dos teus servos, naqueles que colocaram um pedido aqui abaixo desse vídeo, Senhor. Visita cada um, Senhor, porque eu sei que cada um tem uma coisa para te pedir, outros têm para te agradecer. Que o Senhor esteja manifestando a tua glória, o teu poder sobre a vida de cada um deles, meu Deus. Que eles não percam a esperança no Senhor, mesmo em dias de guerra, mesmo em dias de aflições, mas que venham buscar no Senhor a vitória, porque a tua palavra diz que pedir, dá-se-vos-á. Nos dá a vitória, Senhor, naquilo que nós estamos precisando, porque nós sabemos e entendemos que sem o Senhor a gente não vence batalha, Senhor. Mas guerreia nossas guerras, Senhor, e vence as nossas guerras, Senhor, porque o Senhor é um Deus de vitória. Aleluia, Jesus. Que possamos nos alegrar na tua presença, que esse dia ainda seja um dia abençoado, de paz, de tranquilidade, e que nós possamos estar sempre atentos à tua voz, ao teu falar, através das mensagens, meu Senhor, tirada da tua palavra santa. Deus fica conosco, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. A paz do Senhor, amados irmãos, e até o próximo vídeo.